O uso da energia está em todos os momentos da nossa vida. Na hora de fazer o almoço. Sem recursos financeiros para comprar um botijão de gás todo mês, a dona Maria das Graças prepara a comida no fogão a lenha. Cerca de 14 milhões de famílias brasileiras ainda utilizam lenha ou carvão para cozinhar. Na forma que a gente escolhe para ir ao trabalho. Muita gente está questionando a decisão de diminuir o número de ônibus. Diversos telespectadores entraram em contato com a nossa equipe para falar sobre esta superlotação em várias linhas de ônibus da capital hoje. Se formos parar para pensar, cada bem que a gente consome precisou de energia para ser produzido, transportado, e em alguns casos até para ele ser utilizado consome energia também, como o celular ou computador que você está usando agora para ouvir esse podcast. Este é o Energia da Sustentabilidade e o nosso assunto hoje é o ODS 7, Energia Acessível e Limpa. Educa ODS apresenta Energia da Sustentabilidade. Bem-vindo e bem-vinda à nossa série que quer discutir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável priorizados pelo setor elétrico. Se você está chegando agora, não deixe de ouvir depois o episódio de lançamento que dá um panorama geral do assunto. E agora vamos nos aprofundar um pouquinho em cada ODS e tinha que ser, para começar, o ODS 7, afinal o negócio da Copel é energia. Para falar com a gente estão conosco o economista, professor e pesquisador Amaro Pereira, do Programa de Planejamento Energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o colega Leandro de Oliveira, que também é economista, administrador e atua na coordenação de sustentabilidade e governança corporativa da Copel, e a engenheira eletricista Ana Maria Antunes Guimarães, da Copel Mercado Livre. Obrigada, pessoal, por toparem conversar com a gente sobre esse tema que é tão importante. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Olá, bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês para conversar aí sobre o ODS 7. Valeu, eu vou começar pelo professor Amaro. Professor, gostaria de pedir que a gente tenha um panorama de quais são as frentes onde as energias renováveis têm maior potencial de crescimento. Bom, o Brasil ele é favorecido, por ter uma quantidade e uma variedade de recursos naturais muito grande, o que permite que a gente tenha atualmente uma participação bastante significativa de fontes renováveis na nossa matriz energética. As fontes renováveis, basicamente, elas podem atuar no setor elétrico, para aquecimento de água, para condicionamento de ambientes, no setor de transportes e também em atividades rurais, No setor elétrico, a gente tem uma presença muito grande de hidrelétricas, Nosso setor elétrico é predominantemente hidrelétrico e isso é uma vantagem muito boa, Porque você tem a possibilidade de gerar energia em grande escala, para longas distâncias. E além do fato de que essas hidrelétricas têm grandes reservatórios que permitem uma regularização dessa energia em forma de água. E a gente também tem uma condição eólica muito favorável, principalmente no Nordeste. Em termos de energia solar nem se fala, É sempre comentado, que o estado do Paraná é a região de pior incidência solar, E mesmo o Paraná tem um potencial de aproveitamento energético solar maior do que o melhor sítio na Alemanha. E a Alemanha é um país conhecido por um grande aproveitamento de energia solar, Então isso dá a dimensão do potencial que a gente tem de energia solar também, Além disso, você tem, caso a energia solar, muito para aquecimento de água e que tem uma vantagem adicional que é o fato de substituir chuveiros elétricos. Fora a biomassa, que também a gente tem no nosso país, que tem dimensões continentais, uma variedade muito grande de biomassa. E é claro, que a mais utilizada para aproveitamento energético é a biomassa da cana, E aí a cana você tem vários aproveitamentos energéticos que um é para
produção de etanol, né, que no caso é utilizado no setor de transportes, e também tem o resíduo desse processo, que é o bagaço de cana, que ele tanto é utilizado para a produção de calor no processo de produção do açúcar e do etanol, e também para a geração de energia elétrica também. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a um dos nossos grandes gargalos, ou das nossas grandes questões aí para o século XXI, que é a respeito da mobilidade. O senhor comentou a respeito do etanol, né, do uso da cana para a mobilidade urbana, que aqui no Brasil é um diferencial em relação a outros países do mundo, mas a gente sabe que ainda o uso do petróleo é predominante, né? E eu gostaria de saber a sua opinião a respeito das alternativas que nós temos para sair da dependência do petróleo nessa área. Essa é uma pergunta também bastante interessante, porque a gente fez essa opção, né, lá na década de 50, pelo transporte de carga e de passageiros ser rodoviário. Então a gente já fez essa opção e isso implicou numa dependência muito grande de derivados de petróleo. E o Brasil, ele até assim, isso foi como uma resposta aos choques do petróleo da década de 70, né? Então a gente lançou esse programa do Proálcool, que é o programa mais bem sucedido que tem no mundo de aproveitamento de biomassa comercial, sabe? Foi realmente... né, ainda um programa fora de série. E que teve alguns problemas, né, na década final da década de 80, início da década de 90, por conta do próprio preço do petróleo e também do preço do açúcar no mercado internacional. E o grande problema do etanol naquela época foi a pouca flexibilidade. Então, se você tinha um carro a álcool, né, e não tinha álcool para abastecer o seu carro, você tinha um problema, né? Agora, com o advento dos carros flex, então você não tem tanto essa dependência, né? Então você não fica refém de um único combustível. Só que agora a gente tem algumas tecnologias que podem diminuir um pouco o mercado do álcool, né? Que no caso são os carros elétricos. O carro elétrico é uma tecnologia interessante, você reduz a poluição urbana, né, pelo fato de você não estar queimando combustível no meio da cidade, também o ruído é quase nenhum, né? Então isso também melhora o problema da poluição sonora nas áreas urbanas, mas ele tem um problema que implica também na necessidade de uma infraestrutura, né, de energia elétrica, assim como é o caso do chuveiro elétrico, né? E também o carro elétrico ainda tem um problema grande para ser resolvido, que é a questão da autonomia. Bom, a autonomia nas condições ideais lá é de 200 km. Então isso não é muita coisa. E se tiver muito quente, essa autonomia vai lá para baixo. Até assim, aqui no Rio mesmo, a empresa, né, fabricante, chegou a distribuir uns carros para taxistas, e todos os taxistas devolveram, porque a autonomia era muito pouca, né? E fora que você precisaria, a autonomia pode até ser baixa, né? Mas se você tem uma rede de distribuição adequada, então isso resolveria o problema, mas ainda não é o caso. O que pode despontar, assim, se no médio prazo, vamos dizer, são os carros híbridos, que, ele tem lá o motor a combustão e o motor elétrico. E você pode ter um carro híbrido flex, né? Então no motor a combustão você pode usar álcool, gasolina, e depois você vai ter o motor elétrico. Isso me parece ser uma coisa bastante interessante. É um progresso tecnológico, mas que não descarta a fonte renovável. Tá aí uma equação interessante para se pensar, né? Professor, eu tenho visto que... Bom, o senhor mesmo participou recentemente de um painel promovido pela UFPR, comentou uma parceria realizada com a Índia em pesquisas
O senhor também já ministrou aulas nos Estados Unidos, na França, então gostaria de ouvi-lo sobre isso, porque uma das metas vinculadas ao ODS 7 é o reforço da cooperação internacional nesse acesso à pesquisa, né? O que se pode dizer sobre essa questão? A gente tem muita parceria internacional lá na COP, né? E sempre tem renovado essas parcerias, não somente via projetos de pesquisa, mas também via intercâmbio dos alunos, né? Então, basicamente para os alunos de doutorado que têm mais essa oportunidade, então os alunos podem fazer parte da pesquisa deles em alguma instituição de pesquisa ou universidade fora do país. Então isso é uma coisa que ajuda muito, né, na formação dessas parcerias, né? Essa da Índia foi uma surpresa muito agradável para mim, sabe? Porque ela surgiu de uma outra parceria com a Universidade de Cape Town, e que foi uma rede de pesquisa desse tipo. Então, como a gente já tinha tido essa parceria, eles me convidaram, né? Porque eles estão desenvolvendo 2 tecnologias de aproveitamento energético de resíduos. Uma é um equipamento de pirólise, em que você, a partir de um resíduo de biomassa, ou mesmo resíduo de plástico, você produz um óleo que pode ter aproveitamento energético como qualquer outro óleo, né, como óleo mineral. E tem uma outra tecnologia de gaseificação, tanto de biomassa quanto de plástico também, né? Bom, a parceria no nosso caso era para analisar o custo, né, a viabilidade econômica desses projetos e também fazer uma análise de ciclo de vida, porque, obviamente, você gerar energia com uma biomassa é interessante, mas, por exemplo, se você gera energia com uma placa fotovoltaica e se você considera que essa placa fotovoltaica tem que passar por um processo de beneficiamento do silício até chegar lá no nível solar, e que esse processo é bastante intensivo em energia, então você já começa a ver que a placa fotovoltaica pode não ser tão interessante ainda. Se você ainda considera que ela é produzida na China e que na China, né, a principal fonte é a carvão, então você tem que queimar carvão para produzir a placa fotovoltaica, depois de botar num navio para mandar para outros países. Então, se você analisa o ciclo de vida da placa fotovoltaica, vê que ela não é tão interessante assim quando você, por exemplo, compara com o aproveitamento energético de um resíduo, né? Então, é isso que essa que é o que a gente está querendo mostrar, né? E é uma coisa interessante porque a expansão da geração eólica e solar implica num desafio grande, que é o fato da intermitência, né? Então, com solar e eólica, você só gera quando tem sol ou quando tem vento, né? E quando não tem sol ou vento, você precisa de uma outra fonte para complementar essa geração. Bom, o Brasil tem uma vantagem grande, que é o fato de poder armazenar energia nos reservatórios das hidrelétricas. Mas a gente poderia, assim como outros países fazem, ter uma fonte de partida rápida, que normalmente é utilizado gás natural, né? E aí o que a gente concluiu é que se a gente pega esse óleo ou gás desses processos, a gente pode ter uma geração de partida rápida com uma fonte renovável, né? Então a gente pode complementar a intermitência da geração eólica e solar com uma fonte renovável que, por exemplo, que podem ser esses resíduos de biomassa. Então esse é um projeto bastante interessante, sabe? E que vai poder apresentar resultados bons para que o Brasil, que já tem uma participação grande de fontes renováveis, né, nossa matriz, que tem uma participação ainda maior, né?
Bacana. A gente comentou um pouquinho sobre uma das metas do ODS 7, que é a de cooperação internacional para pesquisa. É importante a gente lembrar das outras metas envolvidas nesse ODS, que contemplam melhoria de infraestrutura, aumento da eficiência energética, participação das renováveis na matriz e a garantia de acesso universal aos serviços de energia, inclusive considerando a questão de preço. A gente está aqui também com o Leandro de Oliveira, que é da área de sustentabilidade da Copel, e que estava comentando antes da gente iniciar a gravação que o ODS 7 ele é multiflex, é isso, Leandro? É um ODS que está vinculado aí, ligado a outros ODS, a outras questões em que a energia é protagonista ou um fator importante? Isso mesmo, Raquel. Até iniciando essa explicação, trazendo um pouco da tua fala ali, o primeiro ODS que é interligado ao ODS 7 é o Parcerias e Meios de Implementação, que vem muito nessa parte de o esforço em conjunto, né, tanto nacional quanto internacional, sendo de empresas, sendo de instituições, para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? E o ODS 7 em si, ele trata da energia, né, como o ponto principal dele, e a gente entendendo, né, a nossa sociedade moderna, ela é muito dependente da energia, né, sendo ela elétrica ou não, né? Então, os outros ODS que acabam sendo influenciados diretamente pelos objetivos do ODS 7 são o trabalho decente e crescimento econômico, né? Então, muito vinculado no acesso à energia confiável e barata, o indústria, inovação e infraestrutura, que também tem interligação com essa parte da infraestrutura de energia oferecida, né, pelas empresas. Então, o ODS 11 também traz uma conexão muito interessante com o ODS 7, né? O ODS 11 trata de cidades e comunidades sustentáveis, muito passando pelo que até o professor disse na fala dele, dos carros elétricos, das novas tecnologias de uso de eletricidade, né? Um ODS também super ligado no ODS 7 é a ação contra a mudança global do clima. Então, quando a gente vê que a matriz mundial de geração de energia ainda tem a sua maioria, né, baseada em queima de combustíveis, né? Então, seja o carvão, seja o gás, seja até o próprio diesel, né, em alguns lugares remotos, a gente vê que é um dos grandes problemas do setor de energia, né? Então, gera muito a emissão de gases que geram, né, o efeito estufa. Então, no caso brasileiro, a gente tem um caso inverso que o mundo, né? Nossa matriz de geração de energia elétrica, ela é muito limpa, né? Se for ver nossa matriz geral de energia, daí ela tem um pouco mais também de fontes não renováveis, muito pela conta dos transportes, né? Da parte de diesel, gasolina, etc., que ainda usam motores a combustão. Então, o ODS 13 ele é muito impactado pelo ODS 7, né? Então, essa busca pela energia renovável impacta diretamente no ODS 13. Essa questão trazida pelo Leandro é mesmo bem interessante. No Brasil, 43% da matriz energética é renovável, bem acima do índice global, que é de 20%. Quando se olha só para a matriz elétrica, 84% da geração tem base em renováveis, o que é bem importante a gente observar quando pensa nas questões de clima. Agora, a correlação entre os ODS mais surpreendente é essa que ele comenta na sequência, escuta só. E daí tem um ODS que eu acho muito interessante citar, que é o de igualdade de gênero, que quando a gente vê de longe, assim, o ODS 7 fala sobre energia e o ODS 5 fala sobre igualdade de gênero, a gente não consegue fazer uma relação tão fácil entre os dois. Porém, na publicação anual da Agência Internacional de Energia, eles trazem muito essa ligação do ODS 5 com o ODS 7. E eles explicam essa ligação muito nos afazeres domésticos, né, que ainda são executados em sua maioria pela mulher, né, pela esposa, pela a mulher da casa, né? Então, quando você facilita o acesso à energia e facilita o acesso a equipamentos com tecnologia, você dá mais tempo para essa mulher para estudar, para procurar um outro emprego, para, né, aumentar sua carga de trabalho fora da casa e participar realmente da sociedade econômica, a sociedade civil, etc., né, não tendo que gastar toda a sua energia e seu tempo com os afazeres da casa, né?
E um último ODS que tem bastante daí relação com o ODS 7 é o ODS 6, também vem dessa relação do estudo da Agência Internacional, que o ODS 6 fala sobre água potável e saneamento. Então, eles fazem a relação trazendo que o maior custo de saneamento é a energia elétrica, né? Então, como movimentar as bombas que movimentam a água de uma localidade para outra, do reservatório para uma estação de tratamento, né? E tudo mais. São muitas as conexões, né, Leandro? Muito interessante, assim, e algumas que a gente realmente não para fazer. Você comentou aí da questão da matriz ter uma participação maior de renováveis em comparação com outros países, né, outras regiões do mundo. Queria te ouvir da tua experiência da Copel, assim, o que você enxerga como os maiores desafios, então, para uma empresa do setor elétrico trabalhar na direção de contribuir para o atingimento das metas do ODS 7? O que está faltando ainda? Quando a gente fala em ODS 7 para as empresas de energia, passa muito por investimento, né? O cenário atual das empresas de energia é um cenário de investimento em infraestrutura. Então, pegando a parte sobre a energia acessível, né? A meta do ODS 7, que fala sobre energia acessível, ela traz ali, né, assegurar acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis, né? Então, quando você aumenta a tua infraestrutura de distribuição, você acaba aumentando o preço, né? Então, às vezes, você tem que, como posso dizer assim, levar a energia a um lugar muito remoto da maneira tradicional é muito custoso para a empresa distribuidora. E o consumo dessa unidade consumidora talvez não pague esse investimento, né? Então, você está tendo que equilibrar os preços de energia para os demais usuários da companhia, né? A parte de ser moderna e confiável, é a parte que eu toquei no assunto ali quando eu falei muito da indústria e do crescimento econômico. Então, falando da Copel em si, né, a Copel vem nos últimos anos investindo bastante em modernização na sua infraestrutura de distribuição e de transmissão para deixar realmente essa energia confiável. Então, a gente teve anos atrás o programa Mais Clique Rural, né, que atendia as áreas rurais. A gente também está executando ainda o plano do Paraná Trifásico, né, que é o trifaseamento das instalações de distribuição. E todos esses programas, eles têm como fundamento, né, como objetivo final, realmente tornar essa energia super confiável, né? Então, assim, essa seria a primeira parte, sabe, Raquel? A parte de realmente tornar essa energia acessível, tá? E isso vem muito para a parte da Copel Distribuição e das distribuidoras do país. Sobre geração, né, a parte de como, né, as empresas de energia podem melhorar ainda mais essa participação das renováveis, eu acho que a fala que o professor trouxe para a gente trouxe muita informação, né? A gente depende muito das políticas públicas que saem do Ministério de Minas e Energia, da ANEEL, né, que soltam os leilões de eólicas, eles abrem os leilões de solar, né? Então, a gente ainda depende um pouco das diretrizes do governo federal sobre como vai ser essa nossa matriz para os próximos anos, né? E esse ano em especial, a gente vindo de crise e pandemia, os leilões estão meio congelados, né? Porque a demanda de energia não está tão grande como deveria estar, né? Por conta da pandemia, né? Então, a gente ainda está dependendo um pouco dessas diretrizes do governo federal. Mas as empresas de geração, né, assim, a exemplo da Copel, nos últimos anos também investiu muito em parques eólicos, e iniciou investimentos em usinas fotovoltaicas também, e muito passa também dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, que até o professor citou um bem interessante, e a Copel também tem outros projetos que ela participa, como o aproveitamento de rejeitos suínos, rejeitos da lavoura, né, para a produção de biogás. Então, investimento em novas tecnologias e investimento nas usinas, né, que já tem a sua tecnologia aprovada, aí já validada tanto pela academia como pelas próprias empresas, que é a energia eólica e a energia solar, né? Opa, valeu, Leandro. O professor Amaro já trabalhou também na empresa de pesquisa energética, a EPE, né? Gostaria que o professor comentasse com a gente um pouquinho sobre o papel desse órgão no planejamento da nossa matriz, por favor. Eu acho que a criação da EPE foi super importante, entre outras coisas,
para também ter uma organização das bases de dados do setor elétrico. Porque havia no Ministério, basicamente uma pessoa coordenava essa base de dados, né? E isso, assim, bom, era um profissional excelente, mas se acontecesse por acaso de ele sair, a gente ia ou perder a base de dados, ou pelo menos ia perder a continuidade dessa base de dados, né? Com a criação da EPE, toda essa gestão da base de dados passou para lá, e aí tinha um departamento, né, que era dedicado, que era responsável pela organização desses dados. Então isso foi bastante interessante, que, bom, cria uma gestão permanente dessa base de dados, né? Então a principal base de dados que a gente tem é o Balanço Energético Nacional. Então, isso é publicado anualmente, é uma base de dados que depende muito de informação de empresas, de usinas, né? Então, você tem uma plataforma em que recebe todas essas informações e, anualmente, você tem lá esses dados disponíveis para o público em geral. Até porque isso é uma das coisas que foi contemplado, que foi considerado na criação da EPE, que toda publicação vinda de lá tem que ser pública. Então, assim, eu acho que foi um grande ganho, né, quando a EPE foi criada e passou a fazer a gestão dessa base de dados. A empresa de pesquisa foi criada em 2004 com o objetivo de assegurar as bases para o desenvolvimento sustentável da infraestrutura energética do país. Uma das publicações recentes mais importantes do órgão é um plano decenal de expansão de energia. Ele traça o cenário da matriz energética brasileira para 2030. O link para o documento está na descrição desse episódio. O professor Amaro fala assim que as energias renováveis no Brasil, elas se devem à disponibilidade, né? Então, grande parte do que é a nossa matriz hoje já estava dado para a gente, mas nem tudo está dado, né? A gente também tem mecanismos adotados para incentivar o uso das renováveis. E um dos mecanismos mais novos para esse incentivo é a comercialização de certificados de energia renovável. A gente está aqui com a Ana Maria, que é da Copel Mercado Livre. Eu gostaria de ouvi-la, Ana, a respeito de uma notícia, né, que a Mercado Livre anunciou recentemente, que é o fato de ter passado a integrar o sistema global que possibilita o comércio desses certificados de energia renovável. Como é que é esse processo na prática? Como é que a Mercado Livre passou a integrar esse sistema, e quais são as expectativas agora com essa nova possibilidade? Os certificados de energia renováveis, eles têm sido estudados aqui na Copel Mercado Livre há uns 2 anos, acredito, e a gente, acompanhando as tendências de outros mercados, a gente estava vendo que isso em algum momento ia tomar força aqui no Brasil por uma necessidade mais dos nossos clientes, né, em buscar essa certificação de que a energia que eles estavam comprando são de fato renováveis. Então, esse estudo ele começou há 2 anos e, recentemente, acredito que entre de outubro em diante, a gente trabalhou para poder integrar essa plataforma I-REC Standard. O I-REC Standard é o sistema que é usado no Brasil, que é uma plataforma sediada na Holanda, onde basicamente é um sistema de registro desses certificados. A gente está nos trâmites finais e nós entendemos que nos próximos meses a gente já vai ter esse produto para ofertar aí para os nossos clientes. Basicamente, funciona da seguinte forma: o gerador, uma empresa geradora ou o ativo de geração, ele é registrado junto ao Instituto Totum, que é o órgão ou a entidade certificadora aqui no Brasil para fazer a validação da energia gerada e aí sim conceder, então, o certificado de energia renovável. 1 megawatt-hora corresponde a 1 REC, ou um I-REC, ou aportuguesando REC mesmo. E feito isso, então fica documentado no sistema I-REC, então
quantos RECs aquele empreendedor ele possui para ser comercializado. Então, a Copel Mercado Livre, ela vai atuar nesse mercado como um agente comercializador, que na plataforma é chamado de participante. Então, isso significa que a gente pode comercializar, comprar e vender esses títulos ou esses certificados. A gente tem, obviamente, a própria energia do grupo Copel, mas nós também compramos energia de terceiros. E aí, recentemente, a gente até fez uma inovação aí nos nossos editais, ou os nossos leilões de compra de energia de longo prazo, incluindo, então, uma cláusula ou um item onde a gente, além de comprar energia, a gente também está comprando os I-RECs, para que a gente possa, então, ter esse produto aqui no portfólio, né? E, na sequência, então, a gente passa a vender esse produto, comercializar esse produto, ou junto com um contrato de energia, ou de forma separada. Nós já fomos consultados por clientes, onde eles tinham interesse de comprar o I-REC para uma energia que ele já comprou para o futuro. A gente percebe, assim, acho que do final do ano passado até agora, uma procura muito grande por esses certificados. Imagino que seja esse grande momento que estamos vivendo, né, de reativação das questões da sustentabilidade, o mundo conversando mais sobre isso, uma preocupação maior. Os nossos clientes nos têm procurado, principalmente motivados para a elaboração dos seus inventários de emissão de gases de efeito estufa, onde as emissões do escopo 2, é ali que a gente usa, então, os I-RECs para fazer a neutralização dessas emissões, né? Outra motivação, em alguns segmentos, a gente percebeu que tem algumas legislações específicas, onde os inventários de emissão, eles são exigidos daqueles segmentos, logo a busca também por I-REC para constar lá no escopo 2. Né? Com certeza é uma boa notícia saber que as indústrias, que as nossas empresas estão preocupadas com essa questão e buscando saber de onde vem a energia que é consumida para a sua produção. Outra contribuição que a gente percebe do I-REC, ou que pode trazer, para aquelas construções ou edifícios que buscam certificação, a LEED, que é americana, ou a BREEAM, que é a inglesa, ou mesmo a certificação Aqua, os I-RECs podem comprovar aí a origem da energia que está sendo usada, então, naquele edifício, naquela construção, enfim. Eu também participei de um projeto durante um bom tempo aí em Curitiba, com certificação, sabe? Agora, de sustentabilidade. Eu ia, né, frequentemente a Curitiba, agora, infelizmente, não está podendo. E nesses certificados de sustentabilidade tinha o uso da água, a geração de resíduos, o uso do solo e o uso de energia, né? E o uso de energia, para algumas empresas, é difícil você comprovar que usa fontes renováveis. E isso que eu sempre falava, olha, você tinha que fazer alguma parceria com alguma instituição que faz certificação de energia renovável, né? E esse I-REC é realmente o que muitas empresas vão precisar para poder ter esse certificado de sustentabilidade. Acho que tudo se soma para esse momento importante que a gente está passando agora, né, com o amadurecimento dessas questões e o fato de também estar próximo, porque, veja, a questão dos I-RECs mesmo, era algo que a gente estudava, mas parecia ainda longe, né? A gente via acontecendo em outros países, aqui era bastante conversado, mas ainda não era algo acessível, tão fácil da gente ofertar e mesmo do cliente obtê-lo. E o ODS 7 mesmo, né, que fala sobre a questão, o aumento da participação da energia renovável na matriz elétrica, assim, se a gente extrapolar, podemos dizer que os I-RECs dão uma ajudinha para que esse pensamento de fato se concretize, né? Porque aí sim é uma forma de você rastrear essa energia. E é a rastreabilidade que o I-REC propõe, então, quando a gente
junta isso ao nosso contrato de energia, mostrar que aquela energia que está sendo comprada, ela veio de uma fonte renovável, inclusive no IREC é citado de qual fonte ele está sendo comprado, né? Fica aí para a gente ver para os próximos capítulos, os próximos anos aí, o que esse tipo de certificação ou selo, ele ajuda ou contribui aí para o pessoal olhar para essa questão da energia renovável mais próxima, né? Com certeza, Ana, a gente ainda vai ouvir falar muito nesse assunto. Eu gostaria de agradecer imensamente as contribuições trazidas hoje para a gente pensar sobre energia acessível e limpa pela nossa colega Ana Maria Antunes Guimarães, da Copel Mercado Livre, pelo Leandro de Oliveira, da área de sustentabilidade da Copel, e pelo professor Amaro Pereira, da Universidade Federal lá do Rio de Janeiro. Os áudios no início desse episódio são da RIC TV e Rede Massa. O meu muito obrigada a você que chegou conosco até aqui. E já fica o convite. O nosso próximo episódio vai tratar do ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Eu sou Raquel Cagliari e espero te encontrar novamente. Até lá! Energia da Sustentabilidade. Uma série do programa Educa ODS. Copel, Pura Energia. Paraná, Governo do Estado.